Muito bem, voltamos aí tratando da teoria da pena, falamos da pena privativa de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples, regimes de cumprimento fechado, semiaberto e aberto, falamos de restritivas de direito, falamos da forma de conversão e das modalidades de penas restritivas de direito e falamos da pena de multa, e fechamos com essa importante distinção entre a pena de prestação pecuniária e a pena de multa, tá bom? Vamos ver agora como é a dinâmica aí da cominação das penas. Como eu disse para vocês, pessoal, as penas privativas de liberdade, ela tem os seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal. Lá nas nossas primeiras aulas, quando nós estudamos o tipo penal, nós vimos que o tipo penal é composto por basicamente 3 partes. Em primeiro lugar, o título ou o nomen iuris desse tipo penal, que no nosso exemplo aqui seria furto. Nem todos os tipos penais têm nome, tem um nominho, tem um tipo dele. Mas a maioria tem furto, roubo, homicídio, estupro. Esse é o nome. E depois, preceito primário, é a conduta propriamente dita. Qual que é a conduta prevista no artigo 155 do Código Penal? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa é conduta que identifica o bem jurídico, patrimônio, é coisa alheia móvel. E o preceito secundário? Está lá. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. E multa. O que me interessa aqui? Que você veja que o legislador fixou um mínimo e um máximo de pena privativa de liberdade. 1 a 4 anos. Esses são os limites estabelecidos para cada tipo legal de crime. Tá? Esses são os limites. As penas restritivas de direito, elas são aplicáveis independentemente de cominação. Ou seja, não tem nenhum tipo penal falando, qual pena? Limitação de fim de semana. Não tem. Elas se substituem. Salvo, como eu já disse, o tipo penal de posse de droga para consumo próprio. Lá tem expressamente previsto prestação de serviço à comunidade. Lá tem. Mas, tirando isso, artigo 28 da 11.343, tirando esse artigo, penas são cominadas na forma de prisão, reclusão ou detenção. Tá? Aqui não interessa para mim ir direto na fixação da pena. Então, se por um lado o legislador individualiza isso, em limites, como eu mostrei aqui para vocês, o que o juiz faz? Qual que é o papel do juiz? O juiz ele vai fixar uma pena dentro dos limites impostos pelo legislador. Essa vai ser a função do juiz penal. Condenou, vai fixar uma pena justa dentro dos limites que o legislador colocou. E como isso funciona, pessoal? A fixação da pena pelo juiz, ela se dá em 3 fases. Por isso que se fala no critério trifásico de aplicação da pena. Primeiro, o juiz fixa uma pena base. Primeiro, o juiz vai fixar uma pena base dentro do mínimo e do máximo
proposto pelo legislador. Depois, o juiz vai considerar as agravantes e atenuantes genéricas. Depois, o juiz vai considerar as causas de aumento e diminuição de pena. Isso, então, nosso critério trifásico de aplicação da pena. Pena base, agravantes e atenuantes genéricas, causas de aumento e causas de diminuição da pena. Certo? Tranquilo? Vamos ver como isso funciona. Primeira fase. Primeira fase, como dito para vocês, é a fixação da pena base. Fixação da pena base. E como ocorre essa fixação da pena base? É com fundamento no artigo 59 do Código Penal. A gente vai ver o artigo 59 e é com base nele que o juiz seleciona, que o juiz determina a quantidade de pena necessária e suficiente, necessária e adequada para repressão, para a consequência, como consequência e para a repressão e prevenção deste crime. E a segunda fase? Na segunda fase, o juiz vai analisar as agravantes e atenuantes genéricas, que estão lá no artigo 61 e 65 do Código Penal. E na terceira fase? Na terceira fase, ele vai considerar as causas de aumento e diminuição previstas ao longo de toda a legislação penal, seja a parte geral, seja a parte especial, seja a lei penal especial. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Fixação da pena base. Pena base, artigo 59 do Código Penal. Agravantes e atenuantes genéricos, artigo 61 a 65 do Código Penal. Causas de aumento e diminuição espalhadas por todo o Código. Fechou? Vamos ver como o juiz faz para encontrar a pena base, então. Pena base, fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, ou seja, ele vai analisar circunstâncias subjetivas, culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, do cara que praticou o crime. Vai analisar as circunstâncias do crime, motivos, circunstâncias e consequências do crime. E vai analisar também o comportamento da vítima. Bem como, analisando tudo isso, antecedentes, culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, comportamento da vítima, vai estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as seguintes tarefas. Em primeiro lugar, as penas aplicáveis dentre as cominadas. Em segundo lugar, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Isso aqui é a pena base. Isso é a pena base. O que mais? O regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie, se cabível. Disso aqui, o que me importa é o inciso 2. Analisando tudo isso, ele vai fixar a quantidade de pena cabível, a quantidade de pena aplicável. Ele vai olhar lá, furto, 1 a 4. Vou olhar quem é o agente, culpabilidade, antecedentes, se ele é reincidente, se ele não é, conduta social, personalidade, quem é ele, trabalha, não trabalha, onde ele vai, estudou, não estudou, a realidade onde ele cresceu, como ele se formou, onde ele vive, qual a história dele, personalidade do agente. Vai analisar como foi praticado o crime, quais as razões que motivaram o crime, quais as circunstâncias em que aconteceram, quais foram as consequências desse ato, tudo que está ligado ao crime. E, por fim, o comportamento da vítima. Muitas vezes, a vítima pode ter se autocolocado em risco. No estelionato é clássico, a vítima quer tirar vantagem, por isso ela vai lá e procura o estelionatário. Enfim, todas essas circunstâncias ligadas ao agente, ao crime, e a vítima vão ser consideradas para fixação de uma pena base, dentro daquele limite, por exemplo, do furto 1 a 4, do homicídio simples 6 a 20. É o limite que o legislador colocou. Dentro desse limite mínimo e máximo, o juiz vai trabalhar e achar uma pena base. No furto tem multa. O que ele faz na multa? A multa é aquela que a gente falou lá, em dias multa, de 10 a 360 dias multa, e o dia multa calculado de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo.
qual o critério do juiz? Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Se o cara for um milionário, a multa tem que ser alta. Se o cara for pobre, a multa é baixa. E a multa pode ainda ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, se não houver aumento, a multa vai ser ineficaz, considerando a situação econômica do réu. Beleza, então, pessoal. Estamos vendo que o juiz, nessa primeira fase, estamos dando exemplo do furto, né? De 1 a 4. De 1 a 4. De 1 a 4. De 1 a 4, que era o limite que o legislador colocou. O juiz vai determinar, considerando as circunstâncias do agente, do crime e da vítima. Ele vai achar qual que é a pena base. Vamos supor que, considerando tudo isso, o juiz achou a pena base. Qual foi? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Tá? Claro que ele tem que motivar. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Ele achou a pena base de 2 anos. Tá? E depois? Depois ele vai passar para a segunda fase, que são as agravantes e atenuantes genéricas. Artigo 61 a 65. Quais são as agravantes genéricas? São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. A gente vai fazer essa distinção. Vamos fazer agora essa distinção. Qual a diferença entre agravante e qualificadora? Qual a diferença entre agravante e qualificadora? Pensa aí. O que é uma agravante e o que é uma qualificadora? O que é uma agravante e o que é uma qualificadora? Uma agravante é uma circunstância genérica que está prevista aí no artigo 61 a 62, a 63 basicamente, 61 a 63, na parte geral do Código Penal. E deve ser considerada na segunda fase. Na segunda fase. Então, agravante, na segunda fase. Artigo 61 a 63 do Código Penal. E uma qualificadora? Qualificadora, ela deve ser considerada na primeira fase. Como assim, professor? Por quê? Porque ela cria um novo tipo penal. Ela mexe no mínimo e no máximo da pena. Ela qualifica o crime. O homicídio qualificado. A pena do homicídio qualificado é diferente. Se do homicídio simples é de 6 a 20, o homicídio qualificado é até 30 anos. Então, ela muda o mínimo e o máximo da pena. Ela muda o mínimo, então, ela é um outro tipo penal. E essa é a diferença. E causa de aumento? Causa de aumento é outra coisa. Causa de aumento, ela vai ser considerada na terceira fase, e ela é o quê? Ela é uma fração. Tentativa é uma causa de diminuição, diminui de 1 a 2 terços. Sempre que tiver fração é causa de aumento. Causa de aumento a gente já vê na terceira fase. Sempre que for artigo 61 a 63, genérica, considerada na segunda fase, agravante. Sempre que mexer no limite mínimo e máximo, qualificadora, vai mexer no tipo penal, portanto, na primeira fase. Tranquilo, né, pessoal? Então, sempre agravam, ou seja, vão ser considerados na segunda fase da aplicação da pena. Reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou motivo torpe, para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade e vantagem de outro crime. Modo de execução, traição, emboscada, mediante simulação ou recurso que dificultou o torno impossível a defesa do ofendido. Emprego de veneno, meio de execução. Emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou meio insidioso de que possa resultar perigo comum. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relação doméstica, coabitação, hospitalidade ou violência contra a mulher.
Abuso de poder, dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Quando ofendido está sob imediata proteção da autoridade. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Agravante do concurso de pessoa. A pena será ainda agravada em relação a agente que promove ou organiza cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, executa o crime onde ele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência, aqui o 63 explica a reincidência. O que é reincidência, pessoal? É uma agravante genérica, como vocês viram, mas é importante que você entenda o que é reincidência. Ah, professor, eu sei que é reincidência. É praticar o crime depois de ter cometido outro. Sim. Mas é importante que você entenda o marco a partir do qual o sujeito começa a ser reincidente. Como eu disse para vocês, não existe penas nem condições de caráter perpétuo no direito penal. E quando ele para de ser reincidente? Ah, uma hora ele para de ser reincidente, professor? Ele para. Ele para. Como assim? Então, quando que ele começa a ser reincidente? Com o trânsito em julgado de uma sentença no Brasil ou no estrangeiro que tenha condenado por crime. Por quê? É o que a gente falou, o princípio da presunção de inocência. Todo mundo é condenado inocente até que todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário. Quando se prova o contrário, com uma condenação transitada em julgado. Então, até que haja condenação transitada em julgado, o sujeito é inocente. Ele é inocente. Certo. Quando que ele para de ser reincidente? Então, aqui ele começa a ser reincidente. Beleza. Após cumprida a pena, transitou em julgado, ele cumpriu a pena, tá? Ele tem o quê? 5 anos que ele é reincidente. Como assim, professor? Para efeito de reincidente, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento e extinção da pena, cumpriu a pena aqui, entre essa data e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Computando período de prova, livramento condicional, blá, 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 não se consideram os crimes próprios de político. Ou seja, a partir do que ele cumpriu a pena, transitou julgado, beleza, a pena, ele cumpriu a pena, ele vai ficar 5 anos em período aí de, não de prova, mas em período de que ele vai ser considerado reincidente caso ele cometa nova infração. Então, essa reincidência dura 5 anos, depois de 5 anos apaga, tá? Beleza. Falamos das agravantes, falemos agora das atenuantes do artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Primeiro, ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Desconhecimento da lei, ter o agente cometido por motivo de relevante valor moral ou procurado por sua espontânea vontade, com eficiência logo após o crime, evitar ou minorar as consequências antes do julgamento, reparar o dano. Cometido o crime sob coação, que podia resistir, confessar espontaneamente perante a autoridade, cometido o crime sob influência de multidão e tumulto. 66. A pena poderá ser atenuada em razão de coisa relevante, embora não prevista expressamente. Ou seja, aqui, atenuante é um rol exemplificativo. Enquanto a agravante é um rol, agravante consubstancia, as agravantes consubstanciam em rol taxativo, rol taxativo de agravantes, só aquelas podem agravar. As atenuantes podem ser criadas pelo juízo. Então, por isso que a atenuante é um rol exemplificativo. Atenuante configura rol exemplificativo. De novo, importante a gente fazer uma distinção entre atenuante, privilégio e causa de diminuição de pena. Mesma coisa, pessoal. Atenuante é o contrário de agravante, ou seja, deve ser considerada na segunda fase e é genérica, está prevista no artigo 65 a 66 do Código Penal. As atenuantes exemplificativas e o rol aberto lá no 66. Privilégio muda o mínimo e o máximo. É um privilégio, muda, é o contrário de qualificadora. Então, primeira fase.
E a causa de diminuição? Causa de diminuição é fração. Tentativa, por exemplo, diminui de 1 a 2/3. Sempre mexe em fração. Causa de diminuição da secundária à terceira fase. Beleza? Voltamos aí para falar do concurso de agravantes e atenuantes no próximo bloco. Até já.